Shalom a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Hebraico Bíblico, Introdução ao Hebraico Bíblico. Estamos no limiar da conclusão dele. Meus irmãos, eu sinto um pouco o nosso curso disperso. Nós começamos de forma presencial e depois migramos para a forma online. Fomos forçados, pela falta de material didático, porque com a falta do data show eu perco o material gráfico. Mas se nós tivéssemos um ambiente com um quadro, nós trabalharíamos de uma maneira tranquila. E um quadrinho pequeno fica um pouco difícil, muito difícil para a gente trabalhar alguns conceitos. E de forma online eu tenho à minha disposição tudo aquilo que o aparato tecnológico ele me oferece. Por essa razão, fomos forçados, Nós fomos forçados, a gente foi forçado a migrar para a forma remota, a forma online. No entanto, a gente, na medida do possível, sempre tenta manter o nível de qualidade do conteúdo. Eu quero crer, meus amados irmãos, que este curso de hebraico bíblico esteja sendo para vocês uma bênção. Eu espero que muito dos conceitos bíblicos em relação à língua hebraica, vocês já tenham uma certa noção de fazer minimamente o que nós vemos fazendo aqui em algum dado momento, exegeses pontuais do texto, para que vocês possam ter um olhar mais profundo acerca do texto bíblico, sobretudo o texto do Antigo Testamento, que é o texto escrito na língua hebraica. Bom, na ocasião nós vamos dar continuidade e vamos falar um pouquinho sobre o pronome, ok? O pronome, a começar dos pronomes pessoais, e depois a gente continua com os pronomes demonstrativos, com os pronomes relativos, São pronomes que nós precisamos conhecê-los, certo? Eles têm a mesma função morfológica, ou seja, em classe de palavra, no que diz respeito à classe de palavra, do pronome da língua portuguesa. Mas vamos lá. Podemos definir o pronome como a palavra ou a classe de palavra que palavra ou classe de palavra que se utiliza em lugar de um substantivo. Veja que a definição é muito parecida com os pronomes na língua portuguesa, bem como pode se referir a ele. Cabe lembrar que o pronome varia. Quando falamos de variação, estamos falando que os pronomes eles sofrem flexão de que? Gênero diz respeito ao gênero da palavra, se é feminino ou masculino, número, singular ou plural, e pessoa diz respeito às pessoas gramaticais, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, e no plural também, primeira do plural, segunda do plural e terceira do plural. Então, tanto pode substituir o substantivo, tanto pode substituir o substantivo, deixa eu me localizar aqui, viu? Tanto pode substituir ou acompanhá-lo, certo? Ou pode substituir ou pode acompanhá-lo. Gente, por exemplo, quando nós dizemos a casa é bela, eu tenho o substantivo aí casa,
né? Mas eu posso dizer, ela é bela, né? Veja que sofreu uma flexão, porque casa é feminino, logo, o pronome que substitui, neste caso aí, o substantivo casa, também tem que estar no feminino, ela, certo? Ela é bonita, ou bela. Então eu tenho aqui, ó, eu trouxe aqui alguns exemplos, 2 exemplos, na verdade, de pronome. Você pode encontrar essa expressão ani. Aqui está, gente, o pronome. O pronome eu. Ani El Shaddai. Lá em Gênesis 17, se eu não estiver enganado, quando Deus aparece a Abraão, né? Naquela ocasião, Avram, e ele diz Ani El Shaddai. Ele diz para Avram, para Abraão, ou para Abrão, eu sou todo-poderoso. É interessante porque você não vai encontrar na construção das frases hebraicas o verbo ser. Ó, o verbo ser. O verbo ser, ele é implícito. Você não vai encontrá-lo, ele está implícito. Então eu tenho aqui aqui o pronome eu sou o Todo-Poderoso, Shaddai, certo? Abaixo você vai encontrar também a expressão Ve'ele Shemot. Essa expressão você vai encontrar lá em Êxodo, capítulo 1 e versículo 1, quando o texto de Êxodo diz: e estes, vocês já aprenderam que esse vav aqui é uma conjunção, certo? Então eu tenho a conjunção é, certo? Eu tenho aqui a conjunção é. Esse vav aqui, consecutivo, na verdade, né? Mas também é um vav conjuntivo, ou seja, está ligando VL. E o pronome está aqui, gente. Ele. O pronome ele é o pronome demonstrativo esses, certo? Esse. Então, VL, estes são esses. O que? Shemot. Shemot é nome. São estes os nomes, né? Diz respeito aos filhos de Israel ali que entraram no Egito. VL, L, certo? Não VL, VL, V. Aqui é a conjunção, como eu falei, e ela é o pronome demonstrativo esse ou este, ok? Então, ó, nós temos aqui um exemplo de um pronome pessoal, certo, queridos? Pessoal, pronome pessoal, que diz respeito à pessoa, as pessoas gramaticais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aqui eu tenho um pronome demonstrativo. Ok? Vocês já perceberam que muito das questões gramaticais que nós vimos até o atual momento no hebraico bíblico assemelha-se muito às questões gramaticais da nossa língua. É importante ressaltar e dizer que, apesar de que o hebraico seja uma língua semita, né, uma língua oriental, mas é importante dizer que as línguas, em algum dado momento, elas se assemelham. Afinal de contas, houve um dado momento na história da humanidade que havia apenas uma única língua, né? Tem muita diferença? Tem, mas também tem muita semelhança. Então,
O conceito básico, a noção básica que você tem na língua portuguesa, você pode trazer esse conhecimento, essa bagagem para o entendimento do hebraico bíblico. Ora, eu sei que um pronome demonstrativo ele se refere a um objeto, a um substantivo, localizando-o no espaço e no tempo. Eu sei que a língua portuguesa diz que o pronome pessoal é um pronome que diz respeito à pessoa gramatical do discurso, se é a primeira pessoa, se é a segunda pessoa, se é a terceira pessoa. Esse conceito aqui, meus irmãos, é um conceito da nossa língua, na nossa gramática da língua portuguesa. Mas eu posso trazer esse conhecimento para o hebraico bíblico. Então, qual é a dica que eu dou? Se você não se lembra, ou se você não aprendeu direito, corretamente, o que são os pronomes, eu aconselho dar uma lida nos pronomes, uma pesquisada, uma estudada nos pronomes da língua portuguesa, pelo menos nos conceitos, para que você entenda a classe gramatical hebraica que nós estamos estudando, ok? Então, isso acontece em toda e qualquer língua, existem semelhanças, e o conhecimento que você tem da sua língua materna, gramatical, vai ajudar, vai auxiliar no entendimento da língua estrangeira que você está estudando. Então vamos começar com os pronomes pessoais. Então nós temos, como eu já falei para vocês, que os pronomes pessoais, eles variam. Gente, masculino e feminino, ok? Então vamos lá com calma. Tá aqui, ó. O pronome eu, e a gente viu agora há pouco, que é o pronome ani. Tá aqui, ó, ania. Aleph, eu tenho aqui uma semivogal, shevapatá, né, shevapatef. Eu tenho aqui o nun, eu tenho o hirikyud, ani. Ou eu escrevo ani ou anohi, certo? Tanto faz. Se você se deparar no texto hebraico com a expressão ani, já sabe que é o pronome eu. Eu tenho ali um sujeito construído por um pronome. Nesse caso, o pronome está substituindo o substantivo. Ou anohi. Olhe que no feminino é o mesmo, não muda. Veja, não muda. É o mesmo pronome. Então, tanto para o masculino quanto para o feminino, eu tenho ani ou anohi. Eu tenho aqui o Kamet Katon, Aleph, não tem som. Eu tenho Nun, eu tenho Rolim Vav, Rolim, na verdade, apenas, não tenho Vav. Eu tenho aqui o Raf, né? E eu tenho o Hirk Yud, Anohi, ok? Então, essa é a primeira pessoa do singular. Tanto para o masculino quanto para o feminino, eu tenho a mesma forma, ok? Vamos para a segunda pessoa. A segunda pessoa é atá. Aleph, patá, a. Aqui eu tenho tav, kamet, katon. E aqui eu tenho o re, atá, ok? Atá. Tu ou você, tanto faz, certo? Ambas as formas correspondem à segunda pessoa gramatical do singular. Então, no masculino eu tenho atá. E no feminino eu tenho como? At. Certo? Parece muito, gente. Olha, é só tirar. É só tirar o re, o kamet e colocar um shivá. At. Ok? Então, at. Você
o tu no feminino. Então, isso fica claro quando a gente pega um texto no hebraico. Então, por exemplo, eu tenho at, deixa eu ver aqui se eu formo uma frase, at hatov, tu é boa. O pronome at, ali eu sei que esse tu é boa, eu sei que o sujeito ali é feminina, ok? Mas se eu dissesse atá, hatov, ou seja, tu é bom, masculino, certo, meus irmãos? Vamos à terceira pessoa. A terceira pessoa do singular, eu tenho o re, eu tenho aqui o shurer, né, o U longo, e eu tenho o Aleph. Eu tenho a palavra Hu. Hu é ele, terceira pessoa do singular. Por exemplo, Hu Elohim. Hu Elohim. Tu és Deus. Tu é Deus, certo? Mas se eu dissesse assim, ó no feminino. No feminino eu tenho o re, o hirik yud, e eu tenho o alf. Ri, ru, ele, ri, ela. Então se eu dissesse, por exemplo, ri, ra, eloá, ela é deusa, certo? Então, queridos, eu tenho ru e eu tenho ri. Vamos agora para as pessoas gramaticais, porém no plural. Eu falei, né? Os pronomes pessoais variam tanto gênero quanto número. Então eu tenho aqui tanto a forma masculina quanto a forma feminina. Agora vamos para a flexão de número, tanto no masculino quanto no feminino. Então, como é que eu digo nós? Eu quero construir uma frase no hebraico colocando o sujeito na primeira pessoa do plural. O pronome é esse aqui, tá aqui, Aleph, semivogal, Shiva patá, com patá, A. Eu tenho aqui o Nun, patá, Anar. Por que Anar? Porque esse Shivar aqui, ele é mudo. Ele está fechando a sílaba aqui, Nar. Anarnu. E eu tenho aqui o Nun, o N, e eu tenho aqui o Shurer. Então eu tenho a palavra, eu tenho o pronome Anarnu. Ok? Vamos para o feminino. Veja que no feminino não muda. Se vocês observaram bem, tanto a primeira pessoa do singular quanto a primeira pessoa do plural, seja no masculino ou no feminino, são as mesmas formas. Ok? Anohi, ani, masculino, feminino. Anarno, masculino, feminino, plural. A segunda pessoa, ou seja, aquele que corresponde ao vós gramatical, aqui eu tenho Aleph, eu tenho o patar, A, eu tenho Tav, ok? Eu tenho o Sigol, o Or longo, e eu tenho o Mem Sofit, Atem. Atem, gente, aqui é fácil, olha, a única diferença do feminino vai ser que no final o masculino, a segunda pessoa do plural, tem um M, termina com M. Atem. Olhe a segunda pessoa do plural no feminino. É a mesma palavra, a única diferença é que no feminino o final vai ser N, o nun. Aten, atem, aten. Atem é sempre bom que, como é uma labial, né, você pronuncia,
atem, para fazer essa diferença. Aten, ok? Então, a segunda pessoa do plural, atem, masculino. A segunda pessoa do plural feminino, aten. Qual a diferença? Uma termina com M e a outra termina com N. E para concluirmos os pronomes pessoais, a terceira pessoa do plural masculino é o, he, tziré, mem, kamet e he. Eu tenho a palavra remar, ok? Remar ou rem, tanto faz. A prova aqui seria a forma abreviada. Remar ou rem. Veja que assim como na primeira pessoa do singular eu tenho a forma anochi ou ani, certo? Na forma feminina eu tenho rená, certo? Veja, olha a diferença. A diferença é que no lugar do mem, aqui, ó, será um nun. Rená, rimá, rená, certo? Ou ren, certo? Tá aqui, gente, ó. Elas. É fácil. É só questão de memorização. Aqui é memorização mesmo, certo? Qual a importância desse tudo? É porque numa análise gramatical, numa exegese, eu preciso saber se aquele sujeito ele é plural, quando aquele sujeito é formado por pronome pessoal. Se ele é plural, se ele é singular, se ele está na primeira pessoa, se ele está na segunda pessoa, se ele está na terceira pessoa do singular ou do plural. Se ele é feminino ou se ele é masculino. Ok? Vamos prosseguir. Deixa eu ver aqui quantos minutos de aula. Não quero passar de meia hora para não cansar vocês. Pronto. Então, faltam 7 minutos. Qualquer coisa a gente continua no próximo vídeo. Então, ó, vamos agora aos pronomes demonstrativos. Ok? Ó, eu tenho o pronome esta. O pronome esta, agora estamos trabalhando os demonstrativos. Eu não vou fazer a leitura, porque está aqui e vocês podem ler tranquilamente aí na sua casa. O pronome demonstrativos esta, é o pronome zot. Ó, zotbet, zotbet. Zotbet seria esta casa, por exemplo. O bait, certo? Por exemplo, o pronome este é o pronome Zé. Zé, deixa eu ver aqui, Zessus, este cavalo, ok? Olha o pronomezinho que a gente viu lá, pronome ele. Ele é o pronome estes, estas, aquele e aquela. Então, quando eu digo, por exemplo, ele Suzin, ele Suzin, ou seja, aqueles cavalos ou estes cavalos. Ele Suzá, esta, ou aliás, se eu colocar a palavra aqui, Suzá, Suzaim, Ele Suzaim, estas éguas, certo? O pronome aquele, ó, é o pronome ru, certo? Ru, Suzá, aquele cavalo. Ri é o pronome demonstrativo aquela. Rem é o pronome aqueles. Riná é o pronome aquelas, ok? Então tá aí os demonstrativos. Vamos aos próximos. Deixa eu ver aqui. Não, a gente encerra aqui.
certo? A gente encerra aqui. Próximo assunto, a gente vai fazer aqui algumas leituras do texto hebraico. Lembra que o módulo 2, se você olhar aí no índice, vocês vão encontrar a parte que diz respeito à leitura do texto hebraico. Eu coloquei um texto aqui na interlinear, para que vocês vejam que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. E depois nós vamos falar sobre, trazer aqui um extra sobre algumas expressões da conversação em hebraico no dia a dia, ok? Então ficamos por aqui, dê uma estudada, gente. Não deixem esses assuntos ficarem para trás. Estudar de forma online precisa de muita disciplina para não deixar os assuntos acumulados. Claro, você pode assistir quantas vezes você quiser, dentro do seu tempo, dentro da sua comodidade. Mas é preciso ter uma sequência. Estudar uma língua, gente, é estudar todos os dias, porque senão vocês esquecem. Se vocês deixarem para estudar, revisar, isso 15, 20 dias, um mês depois, tudo aquilo que você aprendeu durante esse período será esquecido, certo? E ao invés de você perder um tempo para revisar, você está perdendo um tempo que deveria ser aplicado para aprender novos conceitos. Então estejam sempre estudando, sempre revisando, sempre assistindo às aulas, para que o conteúdo fique vivo, fixo na mente de vocês. Então estudem, tá aqui os pronomes, somente os pessoais e os demonstrativos. Tem os relativos, certo? Também tem os interrogativos, mas isso é importante ressaltar e dizer que esses são os essenciais. Por quê? Porque o nosso curso deixou bem claro lá, eu deixei isso bem claro, é uma introdução, ok? Então, como introdução, eu tenho que estar ciente que são conceitos básicos. É um gatilho, é um começo, é um início dos estudos, ok? Shalom, Leitraot, até um próximo encontro, se o eterno Deus, ele nos consentir, viu? Deus abençoe.